A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá veria ainda todos os discípulos. Melhor o retorno um pouquinho, John. E andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Louva, Senhor. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Olha só, irmãos, se ficar, de que forma? Comunhão com Cristo. Está chegando a hora, hein? Naquela linda cidade nós iremos morar. Olha o que vai acontecer. Veremos o Senhor De que forma? frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Bem forte, louva ao Senhor. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Essa é a esperança dos salvos em Cristo Jesus. A paz do Senhor para todos. Nós vamos ler pela 22ª vez o nosso texto áureo, palavras de Jesus registradas por Mateus, capítulo de número 5, versos 13 ao 16. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua vinda. Congregação Hebron, na pessoa do pastor Antônio Joel, irmã Iris, todos os demais irmãos, o Maderme, todos os nossos queridos visitantes, evangélicos de outra igreja, ou da igreja católica, ou de nenhuma igreja, mas estão aqui, ou participando conosco pelas redes sociais. Deus os abençoe poderosamente. Valtair, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos juntos? 3, 2, 1. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão
Vós sois. Nem se acende. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Que lindo, tome assento, Deus abençoe a todos que são reverentes à palavra do nosso Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, esse é o 13º versículo da Bíblia, que nós damos abertura aqui, ainda estamos nele. Estamos principalmente na primeira frase, citando vez por outra a segunda frase. E a 13º versículo da ministração de Jesus no conhecido Sermão do Monte. Sermão do Monte ou da Montanha. Esse sermão ministrado por Jesus, ele é composto por 111 versículos. Foi uma ministração que levou esse nome, Sermão do Monte ou da Montanha, uma vez que Jesus subiu ao monte e ali ele ministra esses 111 versículos. E aqui nós estamos lendo a partir do 13º versículo até o 16º. Os 12 versículos anteriores, quem está me ouvindo bem, entendendo, diga amém. Vamos aqui, né? Daqui a pouquinho acaba o culto. Os 12 primeiros versículos falam sobre as bem-aventuranças ou beatitudes. Dentro desses 12 versículos, Jesus libera a palavra bem-aventurado 9 vezes. Os 12 antes, onde ele inicia o sermão do monte ou da montanha. 9 vezes ele diz bem-aventurado. A palavra bem-aventurado do original grego é makarios, com K. Makarios é o significado da palavra bem-aventurado na língua grega, que era o que estava sendo dito naquele momento. E essa palavra bem-aventurado significa alegrias especiais, satisfação concedida à pessoa que experimenta a salvação. Toda vez que você ver essa palavra na Bíblia, ela tem muitas vezes, só aqui no início do Sermão do Monte ela aparece 9, todas as vezes que você vê na Bíblia bem-aventurado, do original é makarios, e não esqueça dessa frase, porque o entendimento dessa palavra makarios, ela é grande, várias palavras que surgem daí, mas essa frase, ao meu ver, é a mais forte. Satisfação concedida à pessoa que experimenta a salvação. Só tem esse tipo de alegria quem já experimentou a salvação em Cristo Jesus. As pessoas que ainda não se entregaram ao senhorio de Cristo, elas têm, olha para cá, alegrias. Mas é uma alegria diferente, é um negócio muito terreno, muito momentâneo, muito temporário, muito passageiro. Não é uma alegria concedida. Essa é uma alegria diferente. Essa concessão, essa entrega da salvação traz algo diferente dentro do ser humano que passa por esse processo de encontro pessoal com Jesus Cristo Salvador. Ele sente algo que os outros não sentem. Não porque os outros não merecem, porque ninguém merece, tudo é graça. É porque os outros ainda não quiseram. Porque o dia que quiserem, todos sem exceção, que quiserem Jesus como seu Salvador, confessá-lo,
o Espírito Santo vem morar dentro dessa pessoa, e uma vez ele vindo morar dentro, traz com ele essa alegria que só é possível se isso acontecer. Não tem outro jeito. A pessoa pode ser milionário, bilionário, trilionário, pode ter fama, pode ter o que quiser. Se ele não tiver Jesus, essa alegria especial ele não tem. Não tem jeito de ter. Não dá certo. Ela não acontece. Ela só acontece assim. Então isso é muito importante nós entendermos, né? Tem alegria aí na sua vida? Desse nível, essa alegria já tem aí? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem. quem já conhece Só, a Jesus. mais uma vez, vamos lá. Aleluia, amém. De novo. A alegria está no coração de quem? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É um sentimento precioso O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem. quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Porque é uma alegria que vem. Ela vem do Senhor para nós. Glória a Deus por isso. Então ela está disponível para todos, só não recebe quem não quer. Logo, quem experimenta a salvação, Jesus lhes dá a incumbência de serem sal da terra. Esses que receberam essa alegria especial, essa satisfação inexplicável, não diz na Bíblia que não passa luta, pelo contrário, passa muitas aflições de todo quanto é tipo que você possa imaginar. Talvez não tenha ninguém aqui que não esteja enfrentando algum tipo, mas isso é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Mesmo em meio à aflição que todos passam, você passa, eu passo, nós passamos, todos passamos, existe algo diferente, produzido pela presença do Senhor em nós, pela presença do Senhor dentro de nós. Então a esses, repito, para que fique gravado, esses que receberam essa experiência da salvação, eles recebem também a incumbência, o chamamento, a responsabilidade de serem, podemos dizer, de sermos o sal da terra. Será que não é uma jesuicidência, né? Essa coincidência linguística da língua portuguesa, sal e salvação, tá? É só uma curiosidade aqui. No português deu certo, né? Uma coincidência linguística de sal da terra com salvação. Só uma curiosidade. Então, Macários, esse bem-aventurado, é a satisfação concedida à pessoa que experimenta a salvação, e a você que experimentou a salvação, o Senhor ministra na sua vida e na nossa e na minha, sobre a responsabilidade de nós sermos o sal da terra. Você é o sal da terra. Se isso não te constranger e não ficar tão ruim, fale com pelo menos uma pessoa. Se der para falar com duas, diga assim: você é o sal da terra. Marcos, você é o sal da terra. Pelo menos mais uma, né? Pastor Gilmar, você é o sal da terra. Ele concordou ou ele discordou aí? Ele está achando que é sal, não é? Como é que está?
Glória a Deus. Surpreendentemente, o sal possui mais de 14.000 utilizações conhecidas em todos os aspectos da vida. É muita coisa, sim ou não? Apenas de 4 a 5% de todo o sal extraído no mundo vai para as nossas mesas ou culinárias domésticas. Só de 4 a 5%. Mais de 14.000 utilização. O nível da fala de Jesus, nós nunca entenderemos todo. Porque quem falou foi o Senhor, o Todo-Poderoso. A própria sabedoria encarnada, o Verbo. Então, quando ele falou que vós sois o sal da terra, esse leque é tão grande que a gente não acha a ponta do final disso. É uma coisa impressionante. Por isso que eu amo as Escrituras. Caso acontecesse de um momento todo o sal fosse retirado do planeta, preste atenção, se acontecesse de todo o sal, fosse retirado do planeta, teve um escritor, que eu não encontrei o nome dele, não procure agora, pelo amor de Deus, ele diz que nós teríamos um cenário apocalíptico. Como que não espiritualiza isso, né? Ele disse, olha, se todo o sal fosse tirado da terra, todo, imediatamente o cenário seria apocalíptico. Aconteceria tanta coisa desajustada com a retirada do sal. Eu não estou falando agora de nós, mas é aplicável, mas do sal mesmo. O cloreto de sódio. Se fosse retirado, o cenário seria apocalíptico. E algumas coisas que aconteceria, se isso acontecesse, e eu anotei, claro que nem 10% disso, mas só para se ter uma noção, e cada vez que eu falo, você vai entendendo a dimensão do porquê que Jesus nos deu esse tema, esse peso de responsabilidade, esse título, essa identidade. Se o sal fosse retirado totalmente, haveria uma morte de toda a marinha instantaneamente. Haveria uma falta de oxigênio global. A atmosfera da Terra ficaria sufocante e tóxica. Haveria um caos climático e entraríamos em eras glaciais. Porque o sal funciona como motor do clima global através das correntes marítimas. Haveria temperaturas extremas. Aconteceria um colapso biológico humano, uma paralisia cerebral e cardíaca. Aconteceria uma hiponatremia generalizada. O que é isso? Dores de cabeças terríveis. Isso se retirar todo o sal do nosso corpo. Vômitos, convulsões, confusão mental severa, coma e morte cerebral. Se retirasse do planeta todo o sal, seria o fim da água potável. Porque sem sal não há produção de cloro, e sem cloro não há como tratar da água das cidades, gerando crises globais de cólera e outras doenças. Sem o sal não existiria remédios injetáveis, não existiria sabão e a maioria dos materiais de limpeza. A física, a química e a biologia não funcionaria. Sem o sal haveria uma crise de hidratação. Seria o fim do soro fisiológico. E o soro é que mantém a pressão arterial e o volume de sangue estável durante as operações. Logo, sem o sal, qualquer cirurgia invasiva levaria à morte por choque
hipovolêmico, esse é o nome. A maioria dos antibióticos, quimioterápicos e anestésicos precisam ser diluídos em soro para entrar na veia do paciente. E sem esse recurso, essas medicações queimariam e destruiriam as veias. Sem o sal aconteceria edema cerebral coletivo. Sem o sal seria o fim da esterilização e da higiene dos hospitais. O sal é a matéria-prima fundamental para a produção de cloro e soda cáustica através do processo químico. Sem o sal não teríamos o cloro, então não existiria água sanitária ou desinfetantes hospitalares de alto nível. Os hospitais não conseguiriam esterilizar chãos, paredes nem macas. Com isso, as bactérias e vírus tomariam conta dos ambientes médicos e todas as internações chegariam à sentença de infecção generalizada. Sem o sal, a hemodiálise é impossível. Sem o sal, os transplantes seriam extintos. Sem o sal, 60% de toda a produção de remédios seriam encerrados. Pílulas e cápsulas não existem sem o sal. E você vê nas caixinhas escrito assim, cloridrato de sódio. Isso é do sal. Colírios e sprays nasais não existiria sem o sal. Eu disse aqui na última terça que passaríamos o restante da vida ministrando, falando sobre isso sem chegarmos ao fim. Então quando Jesus ele diz, vós sois o sal da terra, ele está falando tudo isso, aproximadamente 14 mil utilizações. Com tudo isso, e muito mais que isso, chega o nosso Senhor e diz para aqueles que já receberam, já experimentaram a salvação, essa alegria diferenciada, ele chega e diz, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E ele diz, em outras palavras, em outros textos, que ele vai buscar esse sal da terra. E entendendo a fala que ele diz que vai buscar, eu posso complementar, e isso não está fora de contexto bíblico, como se o Senhor dissesse, o dia que eu buscar o sal da terra, o Apocalipse está instalado por aqui. O dia que eu buscar o sal da terra, o Apocalipse está instalado aqui nesta terra, neste globo. Se o Senhor resolver buscar aqui na hora desse culto o sal de toda a terra, o Apocalipse está inaugurado. Ninguém consegue descrever, colocar em papel tantas coisas que acontecerão pós o momento que o sal da terra for tirado. Não tem condições de dimensionar. Não há possibilidade. Nada mais, repito, nada mais funcionará dentro da normalidade. O dia que Jesus buscar o sal da terra, nada mais funcionará normal. E eu não pretendo ficar aqui para ver esse Apocalipse. Eu pretendo permanecer até o fim para participar da festividade celestial. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois
creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Você tem fé que vai ouvir o seu nome sendo chamado? Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. E o cenário apocalíptico? Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Louve ao Senhor. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Vamos à outra estrofe. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. Aleluia. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Para encerrar todos. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Você espera ouvir Jesus te chamando pelo nome? Vamos fazer uma oração de uns 3 minutos sentado como vocês estão? Curva a sua cabeça. Vamos pedir a Ele força para a gente continuar, ânimo para não desistir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entendemos, Senhor, que a palavra do Senhor, as profecias estão se cumprindo, todas elas. E isso sinaliza que muito em breve pode acontecer o maior acontecimento da terra. Quantas situações nós temos enfrentado, como um rolo compressor vem contra nós para desistirmos do propósito, abandonarmos a nossa caminhada espiritual. São tantas propostas, são tantas tentações, são tantos dissabores, tantas aflições enfrentamos e o Senhor não escondeu isso de nós. O mundo caminha a passos largos para o abismo, para a perdição, a perca dos valores, o abandono dos princípios. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, mesmo diante de cenários tão terríveis. Espírito Santo, nos fortaleça,
nos ajuda, nos renova. Trabalha, súrica. Peça renovo ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Peça renovo do Senhor. Grite por socorro se necessário for. Senhor, renova minha vida. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova a nossa esperança, a nossa alegria da salvação. Oh, meu Deus e meu Pai, que nada e ninguém venha causar um obstáculo na nossa trajetória espiritual. Queremos ouvir o nosso nome ser chamado, Senhor. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. O sal vai ser retirado da terra. O sal vai ser retirado da terra. O sal será retirado da terra. O sal verdadeiro será levado para cima. O sal falsificado, que Jesus chamou de insípido ou insosso, ficará na terra para ser pisado pelos homens. O sal verdadeiro será levado para cima, e o sal insípido será deixado na terra para ser pisado pelos homens. Se você ficar na terra, meu irmão, minha irmã, você vai ser pisado pelas pessoas. Se você ficar, você vai ser esculachado. Jesus está falando isso aqui, porque continua sendo sal, mas se ficar, vai ser pisoteado. Se alguns de nós ficarmos no arrebatamento, nós seremos muito humilhados, envergonhados, pisados pelos homens. Eu anotando essas minhas anotações, que é o meu jeito de estudar. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é retirada do meio da sua família pela morte. E é um homem de Deus, uma mulher de Deus, de postura cristã verdadeira. Como essa pessoa faz falta na família. Em algumas famílias, fica até difícil para conviver sem esse sal, quando ele é retirado. Conheço famílias que ficam desestruturadas há muito tempo. Algumas famílias perdem um pouco o sentido, perdem o direcionamento, perdem o norte, dependendo de quem foi tirado da família. É alguém que, como sal da terra, protegia o ambiente, preservava a saúde espiritual, moral da família. E quando essa pessoa é retirada, ela faz muita falta. Tem pessoas que, quando o Senhor as leva, tem essa impressão de que a família está um pouco sem sabor. O negócio está sem graça. A impressão é que a família já não é mais a mesma. Os dias ficam nebulosos. Os dias ficam mais pesados.
difíceis de suportar. É porque o sal foi retirado. Tem famílias que têm a felicidade de ter mais sal para compensar essa ausência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem família que é compensada porque tem mais sal, além desse que foi tirado. Mas tem família que fica em déficit muito forte. Há um baque muito grande com a ausência deste sal. Fica sem o recurso condutor. Parece que falta vitaminas de princípios no meio. Estou falando com tipologias para que você entenda o que eu consegui entender no texto. Em quantos lares, você que me ouve, em quantos lares, você que me ouve, talvez você é como, olha a aplicação que o Espírito Santo colocou e eu anotei, é como um desinfetante de alto nível. A sua presença tem abatido bactérias e vírus, espiritualmente falando, contra a sua casa, sua família. Porque quando você ora, quando você impõe as mãos, quando você caminha nos cômodos da sua casa, quando você está presente, as situações dessas naturezas espirituais que eu coloquei aqui, bactérias e vírus, para se entender, elas são neutralizadas com a presença do sal da terra. Aleluia, bendito seja o Senhor. A presença do sal vai inibir, vai diminuir a potência dos micróbios, das bactérias. A presença do sal vai inibir, vai frear o avanço daquilo que vai causar desordem. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, Ele estava nos responsabilizando para colocar todo este mal para partir em retirada com a nossa chegada no ambiente em que Ele nos inseriu para atuar. Não é o tema desse ano, foi do ano atrasado, do check-up espiritual, ano passado, né? Check-up espiritual. Faça um levantamento da sua vida e veja se você está vivendo assim. A sua presença inibe, a sua presença coloca as bactérias para ficarem sem graça. A sua presença, o vírus do pecado não tem força como teria. A sua chegada expulsa este mal do ambiente em que você atua. Faça esse levantamento. Porque se não acontece, você pode estar vivendo de fachada. E este sal pode ser este sal que Jesus falou que é insípido. Só de aparência. Porque se você pegar um sal que está normal e um sal insípido, a olho nu não se percebe se ele funciona ou não. A gente engana com a nossa aparência. Então essa aparência que precisa ser cuidada sim, mas ela pode passar uma informação equivocada. A nossa aparência, que precisa ser cuidada sim, mas ela pode enganar. E não expulsar mal nenhum. Não funcionar. Não neutralizar a força do mal. Só com um rótulozinho de sal não adianta. Só com a credencialzinha na mão não se expulsa obras malignas. Precisamos funcionar de fato. É tão forte a presença, é tão forte a atuação do sal na vida de quem de fato está vivendo isso, que o apóstolo Paulo, quando ele dá um ensinamento sobre os casais,
ele fala algo muito interessante. Tudo que ele fala ali, usado pelo Espírito Santo, é muito interessante. Mas tem um texto que ele é impactante demais. Mas precisa ser lido com cuidado também, para não entender errado. Coloque na tela, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. No caso, a mulher crente, a mulher serva de Deus, a mulher que é salva. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte, ou de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. A palavra santificado ali, que você está vendo na tela, não significa que a pessoa foi salva automaticamente, nem que foi regenerada espiritualmente. O sentido ali é que ela é colocada em uma posição de influência santa. Devido quem serve a Deus ser o sal, há uma influência. É alguém que está sendo tocado, está sendo separado para receber a ação de Deus por meio da convivência com o cônjuge cristão, que é o sal. Talvez para quem tem o seu cônjuge que não serve a Deus, e você serve ao Senhor, é um peso muito grande, é uma dificuldade, é uma tarefa a mais, porque você está servindo a Deus, o seu cônjuge não. Só que para o cônjuge que não, ele está sendo muito beneficiado com a sua vida. Muitas coisas podem não acontecer de ruim, porque dentro do lar existe alguém que é chamado por Jesus de sal da terra. Então este sal cria as condições para que Deus opere limpeza e transformação. E quantas pessoas e quantos testemunhos que você já ouviu, eu já ouvi e continuo ouvindo, de alguém que um cônjuge servia a Deus, o outro não, e esse contágio, esse contato abençoador fez um milagre, e hoje o outro também foi tocado, foi impactado, e hoje está na bênção, porque o que era sal influenciou tanto, que o nome do Senhor foi glorificado, e agora os dois estão na presença do Senhor. Logo, onde o sal permanece, a corrupção encontra resistência. Onde um discípulo atua, Deus estabelece um ambiente de preservação. É isso que o texto está dizendo. E está dizendo muito mais coisas. Repito, onde o sal permanece, a corrupção encontra resistência. Ela não tem tanta força assim. Onde um discípulo atua, Deus estabelece um ambiente de preservação, de santificação e uma oportunidade de transformação. Pode tirar o texto. Ai desse lar se não fosse o sal. Ai dessa casa se não fosse o sal atuante que tem lá dentro. Ai dessa empresa se perderem o sal que está atuando nela. Ai dessa instituição quando o sal não estiver mais lá. Ai dessa escola, dessa faculdade, quando esse sal for retirado dela. E assim em todas as esferas de toda a terra. Ai desse ambiente quando o sal não estiver mais atuando lá. Bendito seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Coloca para nós na tela, por favor, Josué capítulo 24, versículo 31.
Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué e todos os anciãos depois eram sal da terra. E o Israel todo serviu ao Senhor durante esse tempo, porque tinha princípios, gente de valor, de posicionamento espiritual, gente de caráter, pessoas que buscavam a Deus, de compromisso sincero com Deus. Agora, Juízes capítulo 2 e verso 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Esse texto ali, porque é a confirmação do outro. Coloca agora Juízes capítulo 2, versos 10 a 12, por favor. 10 a 12. 10 a 12. Juízes 2, versículo 10. E foi também congregada, essa congregada que morreram, foi tirado, foi levado. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Foi tirado o sal da nação, foram embora, e os que chegaram já não tinham mais o perfil. Versículo 11. Então fizeram o que os filhos de Israel, irmãos? Deixa aí um pouquinho, veja bem. Foi retirado Josué, foi retirado os anciãos, toda aquela geração de gente de valor espiritual, de princípios, de ética, de postura. Eles eram o sal da terra. E veio outra geração que não conhecia isso e não era mais esse perfil, não queria mais saber das coisas de Deus. Então, um testemunho aí, né? Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns. Versículo 12. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. E deixaram. Deixa na tela ainda. Não tinha mais princípios, não tinha mais referencial de gente que tinha compromisso com Deus, que era o sal. Deixar o Senhor. Deus, você vai ver Deus com D maiúsculo ali, Deus com D minúsculo. Atente a isso. Deixar o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses. Não é o Deus verdadeiro, deuses com D minúsculo, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e curvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Pode tirar o texto. Só citando, não precisa colocar, 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 9, devido ser muito extenso o texto. Mostra que após a morte de Ezequias, que era o sal, Manassés assume o trono e promove idolatria e feitiçaria. 2 Reis, capítulos 22 e 23, 2 capítulos. Após a morte de Josias, que também era um sal,
Josias foi um sal verdadeiro, promoveu uma grande reforma espiritual na nação. Porém, foi só o sal ser retirado, os próximos abandonaram os princípios, a ponto de Judá ser levado ao exílio babilônico, porque a ausência de um líder comprometido acelerou o declínio espiritual. Tirou o homem que era um referencial, porque todos vão ser retirados uma hora. Ninguém ficou para semente. Uma hora você é retirado da sua família. Uma hora você é retirado do ambiente que você está. Ou seremos retirados todos juntos, ou seremos retirados aos poucos. Hoje um, depois outro, depois outro, depois outro. E assim foi com esse rei Josias, um homem que foi um marco de reforma espiritual. Mas chegou o momento do Senhor retirá-lo. E quando retirou, houve uma aceleração de declínio espiritual. Porque quando não tem mais o sal, o pecado avança, se fortalece. Todas as vezes que o sal deixa de atuar, a corrupção começa a invadir o ambiente. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor não apenas vivem para si. Quem acredita que é sal aí diz amém. Então diga assim comigo: eu não vivo apenas para mim. Eu vivo com uma responsabilidade que vai além de mim. A minha responsabilidade é com a minha família e com a sociedade que está à minha volta. A minha presença, em nome de Jesus, ela retarda o avanço do pecado. Aleluia, creia nisso, meu irmão, porque é isso que Jesus falou. É isso que Jesus falou quando Ele disse: vós sois o sal da terra. A sua presença restringe o avanço do pecado. Quando essa influência desaparece e não há sucessores preparados no mesmo posicionamento, o vazio espiritual é preenchido pela corrupção e degradação. Se a família perder um referencial de Deus e não tiver alguém para assumir esse posto, e não tiver alguém para assumir este papel tão importante, tudo aquilo que estava parado, que não estava acontecendo de errado, começa a avançar. O inimigo começa a ter força. Ele vai se aproximando e ele vai chegando. Mas que na nossa casa, na nossa família, tenha cada um de nós funcionando como devemos funcionar, e orando para que o dia que o Senhor nos levar, tenha mais pessoas com os mesmos valores e princípios impregnados em seu coração, em sua mente. Por isso a igreja trabalha, prepara a geração para atuar em nosso lugar. Tem escola bíblica dominical, tem cursos teológicos, tem e-book, tem cultos de ensino, tem devocional na casa, porque a igreja não é responsável por fazer tudo. Eu e você temos que trabalhar nossa família para que tenhamos referenciais, homens e mulheres, para dar sequência àquilo que estamos fazendo para a glória do nome do Senhor, o Todo-Poderoso. E ainda vou além. Eu penso que os nossos filhos poderão ser muito melhores do que nós. Vou falar de novo e você aproveita para dar um glória a Deus e acreditar nisso. Eu penso que os nossos filhos têm possibilidade de ser muito melhores do que nós. Porque de repente os erros que nós cometemos, nós aprendemos com eles. Aprendemos com os erros. E podemos ajudar os nossos filhos a não cometer os mesmos. Os deslizes que tivemos, não precisa dos nossos filhos passar por eles.
As problemáticas que tivemos, talvez por falta de ensinamento ou de entendimento, a mente naquele tempo era fechada, não tão aberta como é hoje pela palavra. Não precisa acontecer nesta geração que está crescendo, porque o Senhor está nos dando sabedoria para ensiná-los para a glória do Senhor. Quantas bobeiras que eu fiz, que não preciso das minhas filhas fazerem. Vamos orar por nós de novo, vamos orar, vamos ficar em pé, acabou o tempo. Só não acabou as coisas que o sal ainda pode ser aplicado, porque não vai acabar nunca. Aleluia. Acredita, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, que você está funcionando como sal. Onde você colocar a planta dos seus pés, o ambiente é diferente. Coloque as plantas dos seus pés, o ambiente é diferenciado, porque você chegou. Isso não é orgulho espiritual, isso é posicionamento espiritual. Isso não pode ser orgulho espiritual. Isso precisa ser um posicionamento espiritual. E acreditar na sua funcionalidade para a glória de Deus. Você chegou, o inimigo precisa dar marcha ré e sair, porque chegou um homem, uma mulher de Deus com autoridade. Jesus que falou: eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões e toda a força do mal, e nada te fará dano. Coloque as plantas dos seus pés onde for, e o nome do Senhor será glorificado. O mal terá que afastar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por descortinar as sagradas escrituras para nós uma vez mais. Somos gratos pela revelação profunda da Tua palavra, Senhor. Isso é graça, é misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Gratidão por fazermos entender uma partícula daquilo que o Senhor disse, liberou, dizendo: vós sois o sal da terra. Nos ajude e nos dê força, a nossa atuação seja verdadeira, Senhor, consistente. Seja uma atuação coerente, na medida, porque é um outro fator do sal, precisa ser na medida certa. Ainda não tratamos sobre esse quesito, mas precisa ser na posição, no equilíbrio correto. Não deixa sermos exagerados para um lado e nem para o outro, nem além e nem aquém daquilo que devemos ser. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajuda esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente. Que ele seja, que todos nós sejamos um sal que funcione, e não que se torne uma chacota para as pessoas pisotearem e falarem coisas desagradáveis. Porque se esse sal não funcionar da maneira que é para funcionar, passa a ser uma chacota na boca dos outros, passa a ser um ridículo, um escândalo, um desmoralizado, uma desmoralizada. E é tudo isso que o inimigo está querendo para a minha vida e para a sua. Mas em nome de Jesus, seja restaurado, seja restaurada a sua originalidade, em nome do Senhor. Não permita ser falsificado. Não permita viver de rótulo, mas que vivamos de essência. Senhor, oramos pelo Teu servo, irmão Adeilson Odorico. Pai, dê saúde ao Teu filho. A informação de que ele não está bem, coloque as mãos. Ajuda o Teu servo, repreenda essa enfermidade. Teu filho atua aqui, Senhor, o tempo todo na igreja.
Coloque as mãos, abençoa, toque agora do alto da cabeça, a planta dos pés, repreendendo todo tipo de enfermidade. Oramos pelos demais enfermos que esteja aqui, onde quer que esteja, Pai, que a potente mão do Senhor esteja atuante, dando saúde física, espiritual, emocional, saúde na família, saúde na área conjugal, saúde em todos os aspectos. Oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Você que não veio, não pôde vir domingo na grande festa que foi aqui de ceia do Senhor, a igreja estava repleta como está agora. No domingo foi uma bênção, mas você não pôde. Então os oficiais estão aqui para servir você com muita alegria. Você vai tomar esses assentos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. 3, 2, 1. Minha querida cidade de Rolim de Moura, que Deus te abençoe com salvação, milagres e maravilhas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos juntos dizemos: Amém. Glória a Deus.